Bom dia a todos. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional e agradecer desde já as questões que colocou como possíveis para este debate. Eu daqui a pouco referirei uma à qual fui muito sensível. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e agradecer a sua receptividade. Sempre que venho aqui sinto-me em casa e isso é muito importante, até no âmbito da descentralização do debate. As cidades capitais, sejam das regiões autónomas, sejam do país e do mundo, costumam concitar a atenção de todos. A descentralização é uma forma de os cidadãos perceberem bem em que zona a questão do contexto territorial é que pertence. E isso é louvável e, desse ponto de vista, tanto o JM quanto a Câmara ajudam a esta descentralização. Queria cumprimentar os senhores deputados à Assembleia Legislativa, o Sr. Diretor do JM e em si todos os jornalistas, toda a imprensa, e esta iniciativa de descentralizar a imprensa e os órgãos de comunicação. Muitas vezes as instituições a que eu pertenço são acusadas de serem muito fechadas. Também a imprensa muitas vezes é fechada dentro do seu casulo. E esta ideia de trazer para a praça pública, como se de uma ágora ateniense se tratasse a discussão dos temas que interessam a todos, é de facto louvável e espero que continue. A tradição tem demonstrado. Desejava cumprimentar todos os diretores de escolas aqui presentes, escolas superiores, como a Escola Superior de Enfermagem, os professores, os alunos e restante público que naturalmente está ávido de saber o que se vai passar aqui. Eu iniciava esta minha curta intervenção por um tema que é muitíssimo importante, que é o tema da educação. Há temas na sociedade que são importantes, toda a gente sabe, o tema da saúde é um deles, o tema das finanças e o tema da educação. A educação representa nas sociedades um fator de desenvolvimento inquestionável. Na comparação que costumamos fazer entre o nosso país e outros países, costumamos dizer que ao nível do ensino superior, ao nível do ensino secundário ou do ensino básico, os outros países estão mais desenvolvidos. E porquê que estão mais desenvolvidos? Alguns dos países com os quais nos comparamos estão mais desenvolvidos porque apostam mais na educação. Apostam uma maior percentagem do PIB na educação, costumam ter opções acertadas no que diz respeito a programas educativos e, no fim de gerações de aposta nesta vertente da formação do cidadão, costumam ter bons resultados. Porque a educação não está fechada em si no sistema, isto é, educar não é só transmitir informação aos alunos. Educar é muito mais do que isso. Educar é permitir que os alunos entendam o que é o devir das sociedades, qual é que é a sua função na sociedade e qual é que é o papel que no futuro vão desempenhar nessa sociedade. A ação prospectiva no que diz respeito à formação e à educação é fundamental. Não quereramos que os nossos alunos sejam apenas o receptáculo da informação que o professor tem para lhes dar. O aluno deve ser um ativo que a sociedade cria, que a sociedade forma para substituir os atuais detentores de funções na sociedade. A sociedade é dinâmica e temos que acreditar que os estudantes nos substituirão. E o ideal é que eles façam melhor do que aquilo que nós fizemos. Eu, na minha longa carreira de docente, sempre pensei assim. E em cada um dos alunos, eu quero que haja a possibilidade de alguém que possa vir a mudar a sociedade mais do que eu contribuí para mudar. Se conseguirmos fazer isso, estamos no caminho certo. Retomando
o tema do início desta minha intervenção, tenho que vos dizer que não há boa educação, não há bom sistema educativo se não houver também o financiamento adequado para esse sistema educativo. Ultimamente tem-se falado muito, e eu tenho, juntamente com o Sr. Reitor da Universidade dos Açores, liderado uma opinião acerca do financiamento das universidades ultraperiféricas. Eu considero que esta missão de querer que as nossas universidades insulares sejam melhor financiadas, mais financiadas, é um desígnio das regiões autónomas, e é um desígnio por uma razão muito simples, é que nós não devemos ficar felizes apenas por ter uma pequena universidade em cada uma região autónoma. As nossas universidades devem caminhar rapidamente para serem universidades de referência. E para serem universidades de referência, para poderem em cada área do saber estar ao nível das outras universidades, porque isso também se passa nos países mais desenvolvidos. As universidades, grandes universidades dos países desenvolvidos, não estão necessariamente nas capitais, estão também noutros sítios fora das capitais e são consideradas na mesma universidades de referência. E ao atingirmos esse patamar, estaremos naturalmente a contribuir para o maior desenvolvimento da região e para não só reter talento na região, como atrair talento. A nossa região, com aquelas características que aqui o Sr. Presidente da Assembleia referiu, ganhará o desafio do futuro se conseguir reter e atrair talento. E todos nós desejamos isso. Espero que o debate corra bem e, mais uma vez, felicito todos que tiveram a ideia de promover estas jornadas por essa ideia e pelo bem que estão a fazer à região e ao país. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Silvio Fernandes. Passo agora a palavra ao Dr. João Casanova de Almeida, é chefe de gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa Regional e foi Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, os membros do painel, o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, caro amigo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que, como disse o Sr. Reitor, sempre nos acolhe magnificamente, Sr. Reitor da Universidade da Madeira, caros jornalistas, senhores deputados, senhores autarcas, senhores membros do gabinete do Sr. Presidente, senhores diretores e membros do JM, quem saúdo por esta iniciativa e principalmente pela abertura das jornadas com um tema que é fundamental para o desenvolvimento do país. Senhores professores, alunos, comunidade educativa, minhas senhoras e meus senhores, aqui e em casa. Sr. Presidente, na sua intervenção deu o mote para aquele que é o tema deste nosso encontro. Vivemos tempos de incerteza e o futuro do ensino superior terá que ser em função da gestão desses tempos de incerteza. O posicionamento que nós tivermos em função da gestão desses tempos de incerteza determinará o desenvolvimento da nossa região, determinará o desenvolvimento do nosso país. O ensino superior é, sem dúvida, aquele que permite transformar a vida dos cidadãos e das sociedades. Mas, para isso, também tem que se transformar a si próprio em função das épocas de incerteza e em função da adequação às necessidades sociais. Não vamos particularizar, não vamos falar da Universidade da Madeira, não vamos falar de nenhuma universidade em concreto, porque o tema convida-nos a refletir sobre o futuro do ensino superior. Cada instituição de ensino superior posiciona-se de determinada forma, face à incerteza, não são todas iguais e a generalização geralmente não traz
num só pacote aquilo que é possível traduzir todas as instituições de ensino superior. O nosso ensino superior é reconhecido internacionalmente, não temos qualquer dúvida sobre isso. Sabemos perfeitamente como se posicionam as nossas instituições, sabemos as referências que algumas delas conseguem ter, conhecemos também as limitações de outras universidades, conhecemos as limitações das universidades situadas nas regiões autónomas, nas periferias. Sabemos perfeitamente que o caminho a fazer não pode ser um caminho de pronto a vestir. Tem que ser um caminho de alfaiate. Tem que ser um caminho que consegue perceber a dimensão da universidade, os recursos de que dispõe, o quadro docente, as oportunidades que tem face ao local onde se encontram, o tecido empresarial e, com isso tudo, tornarem-se o mais competitivas possível. É este o futuro do ensino superior em qualquer local do mundo. É aqui, é em qualquer local do mundo. E compete-nos a nós perceber onde é que deve estar a nossa intervenção. E para que essa intervenção seja mais assertiva, nós precisamos saber o impacto, a relevância que o ensino, que a nossa instituição disponibiliza aos nossos alunos, tem como dinâmica de evolução do quadro competitivo em que nos movemos na globalização. É, portanto, importante que percebamos, tal como a União Europeia tem diretrizes e que existem já exemplos do seguimento dos diplomados, para percebermos o impacto que eles provocam no desenvolvimento de cada país. É importante que tenhamos em conta a relevância, a qualidade e a inclusão cada vez de mais alunos no ensino superior. Nós temos também, estamos a viver tempos de uma revolução digital sem paralelo. E a pandemia vem mostrar a importância que têm as novas tecnologias para que o ensino superior não tivesse parado, para que existissem formas alternativas de continuarmos a conseguir formar os nossos alunos. No entanto, a pandemia deixa-nos lições. Não podemos regressar ao ponto em que estávamos antes. Temos que perceber a mais-valia que trouxeram as novas tecnologias como recurso à sala de aula, ao ensino presencial. Temos que refletir sobre a exclusividade ou não do ensino presencial, a partilha do ensino presencial com o ensino online, a ferramenta que temos à nossa disposição. Temos que ter em conta que estão a chegar até nós os nativos digitais às universidades. O mundo está a mudar repentinamente. A inteligência artificial, muitas das vezes nem nos damos conta de como nos ajudam, e esses nativos digitais têm-no sempre presente. O simples facto de usarmos um GPS em que nos dá alternativas entre percursos significa que estamos a usar inteligência artificial, e os nossos alunos têm que ser motivados, os nativos digitais têm que ser motivados. E por isso eu digo que em abstrato a universidade tem que mudar a relação que estabelece com os seus alunos. Desde logo, e quando usamos a figura do pronto a vestir e do alfaiate e avançar para a alta costura, estamos a dizer que é possível que possamos refletir que os nossos alunos têm percursos demasiado padronizados. Não há formas de o contornar no presente ou haverá. Nós temos mesmo que manter a rigidez dos currículos,
Temos mesmo que manter a rigidez das próprias disciplinas ou poderemos ser flexíveis? A flexibilidade não formará, e o seguimento dos nossos alunos face ao impacto das aprendizagens, não formará cidadãos mais adequados às necessidades sociais? Para que serve a educação? Para que servem as universidades? Não será para responder às necessidades sociais? É claro que nós aqui confrontamos-nos sempre com duas visões e há que conciliá-las. Uma visão mais utilitarista e olhar para as necessidades sociais apenas olhando para preparar para o mercado de emprego, e numa região como a nossa e como o nosso país, poderíamos dizer que deveríamos privilegiar o mar, deveríamos privilegiar o turismo, deveríamos privilegiar as novas tecnologias, mas nós temos que olhar não só para o utilitarismo da formação dos nossos alunos, para o tecido empresarial, porque só assim é que podemos aumentar a produtividade, e aumentar a produtividade é determinante para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. E esta última dimensão diz-nos que o ensino superior não pode apenas ser utilitarista, porque o ensino superior tem um papel de secularizar o conhecimento. Não pode, pelo facto de não haver, no imediato, no mercado de trabalho, lugar para aqueles que se formam em filosofia, que podemos deixar de formar em filosofia, em literatura, nas artes, em todas as formas culturais, porque esse é o património que passa de geração em geração. Nós precisamos que exista cada vez mais pensamento crítico, que não se aceite aquilo que chega até nós como informação, como verdade, sem que passe pelo crivo da nossa análise crítica, do nosso pensamento crítico. O pensamento crítico, a inovação, a criatividade, alicerçado nas novas tecnologias, é aquilo que distingue a formação dos nossos alunos e é aquilo que permite chegar mais longe no desenvolvimento sustentável da economia das nações. E por isso, essa deve ser a nossa aposta. Nesta transformação, há alguns pontos que eu gostaria de partilhar convosco, até porque eles condicionam a forma como nós podemos pensar o futuro da universidade, o futuro do ensino superior. Desde logo, a própria cultura da instituição. E por isso eu vos falava que é preciso perceber a cultura do ensino superior, perceber o que essa pandemia fez, porque é nos momentos disruptivos que a universidade tem que acompanhar e tem que criar alternativas àquilo que faz. Foi assim em 74 e nos anos seguintes e vai ser agora também. Estes momentos disruptivos ajudam-nos a pensar as instituições, ajudam-nos a projetar o desenvolvimento do nosso país. Porque se a educação é importante, e se é importante criarmos esses hábitos, e se é importante, como dizia o Sr. Reitor, não nos ficarmos apenas na transmissão do conhecido, mas em função da transmissão desse conhecido dos factos, fazer com que os nossos alunos percebam o que originou esses factos, as causas, e perceber as consequências que decorrem desses mesmos factos. É isso que traz o pensamento crítico aos nossos alunos e é por aí que nós temos que apostar no desenvolvimento dos nossos alunos. Essa cultura da instituição, com a flexibilidade curricular que possa ter, com a introdução de novas tecnologias, com a experiência que foi,
ter os nossos alunos online, com a compatibilização de tudo isso, com novas formas de avaliar os nossos alunos, tudo isso deve ser alvo de reflexão do ensino superior. Temos o desafio mais importante dos últimos tempos e não o podemos perder. Nós temos estudos que nos mostram que aqueles que estão mais capacitados fazem com que os seus filhos tenham melhores desempenhos escolares e profissionais. E se esses estudos nos comprovam essa marcha do desenvolvimento, nós temos efetivamente que apostar na educação. Todos temos consciência disso. Será necessário colocar o ensino na linha da frente das preocupações nacionais. Nós sabemos que a educação sai sempre a perder em confronto com o curto prazo, porque não se vê no imediato, mas é o que provoca resultados sustentáveis a médio e a longo prazo. Se a cultura da instituição deve ser algo que devemos ter em conta, também devemos ter em conta o reconhecimento dos profissionais que trabalham nas instituições de ensino superior. É preciso, como diz a União Europeia, pensar num novo estatuto para o ensino superior. Um estatuto que dignifique a carreira do ensino superior. Um estatuto que não olhe de maneira mais disponível para a investigação, mas que olhe também para a docência, porque há docentes que, com a inovação que estabelecem na forma como conseguem chegar aos seus alunos, através das escolhas das metodologias, são tão importantes para os nossos alunos como aqueles que fazem investigação. É preciso também que nós tenhamos em conta o financiamento das instituições. As instituições, porque não têm estado dentro das possibilidades ou dentro das prioridades, ou não tenham sido colocadas na linha da frente daquilo que é o desenvolvimento económico e social, estão aquém daquilo que pretende a União Europeia. Dizer-vos que a União Europeia tem pensado também uma estratégia para as universidades e que passam exatamente por novos modelos de financiamento, pela cooperação entre instituições, por reforçar a dimensão europeia do ensino superior e por alavancar a economia europeia para aquilo que pretendíamos na estratégia de Lisboa do ano 2000, tornar a economia europeia numa das economias mais desenvolvidas do mundo. Não o atingimos. Temos que continuar a trabalhar, porque o caminho que foi feito não pode ser ignorado. Assim haja, da nossa parte, resiliência para que possamos catapultar a educação e o ensino superior para o lugar de desenvolvimento da economia, da sociedade e da cultura portuguesa. Muito obrigado.